Oi gente, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente de tudo que eu já fiz com vocês. Eu tô aqui querendo encarar o dia. Acordei não me sentindo muito bonita, tô com a cara aqui sem nada, sem maquiagem. Aí eu resolvi fazer uma maquiagem no rosto para começar o dia. Aí enquanto eu vou me arrumar para quê? Para passar o dia, é isso aí, para eu olhar pro espelho e me sentir bonita e me sentir disposta a fazer tudo que eu tiver que fazer hoje, né? Me sentir preparada para tudo isso. Enquanto isso, que eu vou me arrumar um pouco, organizar o meu rosto, aí eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre algumas coisas alguns pensamentos meus. Primeiro eu queria falar sobre traduções bíblicas, é isso aí, eu gosto muito de falar sobre Bíblias, sobre versões bíblicas. E eu tenho gostado muito dessas versões que eu tenho lido ultimamente. Que é a NAA, vocês sabem, né, que eu falo muito sobre a NAA. Ó, eu tô mexendo nas minhas bolsinhas aqui, que eu guardo minhas maquiagens. Eu tenho uma gaveta cheia de maquiagem, mas que fica tudo bagunçado, mas eu consigo me achar. Também tenho potinhos, mas todo o espaço melhor que eu tenho, eu coloco as minhas coisas e as minhas bíblias. Maquiagem, essas coisas eu coloco em qualquer canto que dá. Mas enfim, vamos voltar sobre o que eu estava falando. Eu não. Eu tenho gostado muito das versões mais recentes que eu tenho lido, que é a NAA. A NVI foi uma das versões que eu li por mais tempo, depois que eu voltei para o Evangelho, depois que eu me reconciliei com Deus. Porém, eu sempre ouvi falarem muito mal dela. Sempre ouvi falarem assim, é uma versão herege, é uma versão que não é de confiança, é uma versão que distorce o texto bíblico. Só que eu sempre gostei, eu gostava do que eu lia, eu entendia o que estava escrito. E eu não via de ser uma coisa que ficava muito distante das versões tradicionais, apesar de ter algumas diferenças. Eu não via tanta diferença assim. E eu tenho lido bastante a NAA, foi uma versão que eu comecei a ler mesmo esse ano, porque eu sempre acabava dando ouvido a opiniões de pessoas que eu considerava pessoas que tinham mais entendimento do que eu, né? Porque quem sou eu na fila do pão, né? É isso aí. E eu sempre ouvi muitas outras pessoas, porque às vezes não é que as outras pessoas estão certas ou erradas, mas eu não posso ser arrogante e dizer que eu sei mais do que qualquer um. Então eu sempre ouvia as outras pessoas, pensava sobre o assunto e tirava as conclusões que eu entendia sobre aquilo. Só que eu não tinha acesso a nenhuma NAA, ou nenhuma versão da NAA. Então eu acabava optando por não comprar a versão NAA. Aí eu, vagando, né, pela internet, acabei esbarrando em algumas pessoas que liam a NAA e eu pude observar o texto que elas liam e tal. Aí eu fui ver, não, essa tradução parece uma tradução interessante. Eu sempre gostei da ARA. Eu tenho uma Bíblia Shed, eu tenho outras. Eu tenho também uma Bíblia aqui que é da Fé Reformada, que tem o texto ARA. Eu sempre gostei da versão ARA. A dificuldade da ARA era na parte que ela tem os textos um pouco, sabe, que já traz uma certa dificuldade de entendimento, mesmo que ela tenta ter uma fluidez e ela tem a intenção de se fazer entendida até para, vamos dizer, você lê no culto público, você lê e a quem está ouvindo o que você está lendo está entendendo tudo. E as versões da Almeida não tinha essa preocupação, a não ser a ARA. Por exemplo, a Revista Corrigida, ela é engessada, essa versão, e se você for ler em público, parece assim que você tem que ler, depois você tem que explicar tudo que você leu antes de você começar a pregar, sabe? Explicar o texto antes de começar a pregar. Porque se você começar a pregar logo de cara, a pessoa meio que não entende que o que você está pregando tem conexão com o que você acabou de ler, sabe? Meio que perde essa conexão. E a ARA já tinha esse facilitador, porém ela já estava muito antiquada.
Aí eu arrisquei, comprei a NAA, me surpreendi bastante, sabe? Gostei. Eu gostei mais da NAA do que da NVI, porque a NAA, ela é muito mais formal na sua forma de construção de frase, da sua linguagem, mas ela se faz compreensível, ela se faz, ela tem essa preocupação de alcançar o público, sabe? De se fazer entender. Sabe? Tipo assim, eu quero que você entenda o que você está lendo, mas isso aqui tem uma certa formalidade na construção do texto e tudo mais, na escolha de palavras. Então eu gostei bastante. Eu também tenho a NVT, só que eu não gosto tanto da NVT, confesso. Eu gosto em alguns momentos, sabe? Em alguns momentos eu acho assim, poxa, essa versão aqui, ela é muito útil em alguns momentos, sabe? Mas eu não gosto de ler só na NVT. Eu não sei se é porque eu tenho um estilo na linguagem, né? Das Bíblias, no caso. Eu gosto mais de leitura mais formal. A construção da frase NVT é muito elegante, muito sofisticada. Mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando sobre a escolha de palavras, sabe? E eu não gosto tanto da NVT, eu não sei porquê. Eu não gosto tanto, mas eu gosto no modo geral. Eu gosto, sim, no sentido de eu sei que ela é importante, sabe? Tipo a NTLH e a NVT não são parecidas. Mas a NTLH eu não gosto muito dessa versão, mas há frases que ela traz, escolha de palavras em alguns pontos bem específicos que fica super bom, sabe? Fica super útil, como se tivesse, tipo assim, aquela frasezinha e tivesse que ser adicionada num comentário de alguma versão mais formal, sabe? Tipo assim, você também pode fazer vamos dizer, o texto pode ser entendido desse jeito. Aí você bota o versículo na opinião da NTLH, só em alguns momentos, sabe? Só em alguns pontos. E eu tenho esses pensamentos. Por exemplo, a mensagem, que é uma paráfrase, eu acho assim que ela é muito poética e tal. Tem alguns momentos que ela super acerta naquilo que ela fala e ela é tão franca no seu modo de falar que chega a ser, sabe, ser um pouco, sabe, impactante. Causa certo impacto, mas há momentos que ela deixa muito a desejar, ela perde bastante, sabe? Então, eu fico nesse, tipo assim, eu acho que essas versões, elas não servem para você ler toda a Bíblia. Tipo assim, você lê toda a Bíblia na NVT, você pode ler, ela é uma versão, mas eu prefiro ler as outras versões, entendeu? Ou você lê toda a Bíblia na NTLH. Eu sinto falta das outras versões. A mensagem nem se fala, né? Só em alguns momentos que eu gosto muito dela, mas em pontos bem específicos. Agora, voltando a falar da NA. A NA eu não encontro uma parte que eu não gosto nela. Até agora eu não estou encontrando. Eu já li ela. Gênesis todinho, Êxodo. Já li de Hebreus até o livro de Judas todinho. Graças a Deus eu consegui ler. Li o livro de Romanos. Aí agora, como eu já li todas as cartas, aí eu li Romanos e aí eu vou ler agora, né? Eu já voltei para 1 Coríntios. Eu vou ler de 1 Coríntios até chegar ao livro de Hebreus, que eu já li, né? Para eu finalizar a leitura de todas as cartas. E vou deixar Apocalipse por último. Vou deixar de toda a Bíblia. De toda a Bíblia. E eu vou ler também os evangelhos. Eu sempre li muito os evangelhos, só que eu quero ler assim, na sequência, sabe? Direto. Aí depois que eu ler as cartas, eu vou ler os evangelhos. Eu vou fazer assim na minha leitura. E enquanto isso, eu vou dar sequência na leitura do Antigo Testamento. Eu vou dar na continuidade lá em Levítico, só que eu vou lendo devagarzinho. Eu já li vários livros do Antigo Testamento, só que eu quero ler a sequência do Antigo Testamento. E eu já li também alguns profetas, só que eu quero, assim, que eu quero dizer ele completo. Aí eu quero dar essa sequência na leitura do Antigo Testamento. E eu vou fazer assim. E eu já li outras versões, só que a NA tá me surpreendendo, eu tô gostando bastante. Tô gostando assim, eu acho que não há necessidade muito de você precisar ler em outra versão, porque ela te explica bem o que está sendo escrito, o que está sendo dito, mas ela também traz o rigor necessário para o texto, sabe? Eu também gosto da NVI,
Eu gosto da NVI. Como eu falei com vocês, é uma versão muito criticada, mas eu gosto da NVI. E por muito tempo eu tive essa barreira de ler na NVI por causa da opinião das outras pessoas. Mas eu, particularmente, eu gosto. Se você perguntar a minha opinião, sabe, sem nenhuma referência de ninguém, sem nenhuma questão acadêmica, eu falo, eu gosto da NVI e eu acho que ela é muito útil para muita gente. Eu acho que para todas as pessoas, sinceramente. Por exemplo, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, eu não sei se é 1 ou 2 Timóteo, mas eu acho que é 1 Timóteo que fala isso. Que fala assim, agora eu não tenho certeza se é a primeira ou se é a segunda, mas fala assim, grande é o mistério da piedade, Deus que se manifestou em carne. Aí muitas versões traz aquele que, né? E muita gente não sabia que na NVI traz Deus se manifestou em carne, né? Eles usam até a palavra corpo. Muita gente não sabia que na NVI usava a palavra Deus em vez de usar aquele que, sabe? Como nas versões da Almeida tradicionais usam. A única que não usa é a Almeida Corrigida Fiel das Almeidas, né? E é isso, entendeu? Agora, por exemplo, a versão da NVI 23 trouxe o aquele que, né? Aí vão criticar ela talvez por isso agora. Mas a NVI 2000 e 2011 tem Deus lá no versículo, entendeu? Aí tem muita gente que critica, mas nem sabe? Porque nem leu. Porque meio que foi na onda das opiniões das outras pessoas. E eu tô lendo agora a NVI 23, eu leio sempre a NVI normal, a NVI tradicional. Mas eu tô lendo a NVI 23 agora, e sinceramente eu tô gostando bastante, porque ela trouxe mais formalidade no texto, como eu falei com vocês em outro vídeo aí, falando sobre ela. Eu fiz, eu acho que uma sequência de vídeos só falando sobre a minha Bíblia nova que eu ganhei, que vai ser o meu presente de aniversário. NVI 23, eu tô gostando bastante, porque ela trouxe elementos que a NVI já não usava mais, sabe? Elementos que ela não usava mais. E a NVI 23 trouxe de volta, resgatou, sabe? Trouxe mais formalidade ao texto, familiarizando ela um pouco mais com as Almeidas, sabe? Trouxe mais, tipo assim, como se você tá no culto, o pastor tá lendo lá na Bíblia dele, você acompanhando na NVI, você consegue entender mais ou menos o que ele tá lendo, porque a sua NVI que está com você, que seria a NVI 23, ela tem familiaridade com o texto da Almeida, sabe? Tem certa familiaridade. Então você consegue entender o que ele está lendo, consegue acompanhar, porém você tem todo o facilitador do texto que a NVI te traz, sabe? Toda a explicação, toda a simplificação necessária que a NVI te traz. Isso você também encontra na NAA, só que na NVI ele é um pouco mais de fácil entendimento. Você faz um pouco mais, o entendimento fica um pouco melhor. E a NVI 23 chegou no ponto, sabe? Chegou nesse ponto. Eu gostei bastante dessa versão, eu tô gostando. Tô lendo ela aqui na minha casa, né? E eu tô gostando bastante, sabe? Sinceramente, eu tô achando, assim, super legal estar lendo na versão NVI 23. E eu continuo lendo na outra NVI, né? Porque por várias questões. Mas eu gostei bastante. Parece até que não é o mesmo texto. Parece até que é outra versão. É uma versão totalmente nova. Sabe? Parece que ficou assim. Tem, vamos dizer, a ARA, que é super formal e tentando ser o máximo possível literal. Tem a NAA, sabe? Que está no mesmo campo da ARA, só que a NAA ela é vamos dizer, o upgrade da ARA, né? Ela é a versão moderna da ARA. Tem a NVI tradicional e no meio da NVI tradicional, que é a NVI do ano de 2000 ou do ano de 2011. Entre a NVI tradicional e a NAA, tem a NVI 23 agora, sabe? Parece que ela tá entre as duas, sabe? Parece que ela achou um pontinho no meio ali, sabe? Muito mais próximo da NAA
em alguns pontos e mais próximo da NVI tradicional em outros pontos. Então ela entrou no meiozinho, ela encontrou um espaço no meio e se encaixou ali para esse espaço talvez que estava faltando, que a Almeida 21 tentou se encaixar ali, mas não foi tão feliz. Eu tenho uma versão da Almeida 21 aqui, da Almeida século 21, só que ela não... em alguns pontos, ela é um formal que não, vamos dizer, fica mais engessado do que em A. E em outros pontos, ela escolheu palavras que você vê assim, o quê? Sabe, ficou tipo dinâmico demais, sabe? Em alguns pontos ela foi super dinâmica, mais do que a NVI. Em outros pontos ela ficou mais engessada do que a NAA, sabe? Então, eu acho que a Almeida 21, apesar de eu ler essa versão e eu gostar dela também em alguns pontos e tal, no modo geral ela é boa de se ler, ela não encontrou esse meio que se fazia necessário. Tem uma versão nesse meio nesse ponto específico entre as versões, sabe? E eu acho que a NVI 23 encontrou esse lugar. Já a NVT já é depois da NVI 21. NVI, no caso, tradicional, né, que a gente está acostumado. Então, gente, é isso. Eu tô lendo as Bíblias, eu gosto de ler, eu leio a palavra de Deus. E o importante, tão importante quanto ler, é viver. Viver o que a gente está lendo. E, falar a verdade, é mais difícil a gente viver do que a gente lê. Tem gente que tem dificuldade de ler, tem gente que não gosta de ler, tem gente que sente preguiça ao ler e tal. Mas você tem como ter acesso à palavra de Deus de outras formas, tipo ouvindo pregações, ouvindo a Bíblia em áudio, né? Mas viver é o complicador, porque a parte botar em prática, sabe? Trazer para a realidade da sua vida, isso confesso que é um desafio muito grande para muitas pessoas. Talvez não seja para todas as pessoas, né? Eu quero acreditar que existam pessoas iluminadas no mundo que conseguem viver exatamente o que está escrito ali e ser tranquilo para elas, sabe? Não ser um desafio. Ou ser uma coisa assim que eles aderiram para a vida deles e pronto. Mas eu sei, assim, pelo menos esse não é o meu caso, mas eu faço todas as forças possíveis para eu conseguir vivenciar a palavra de Deus, sabe? Para eu conseguir viver de fato o que está escrito na Bíblia, em todos os aspectos. Alguns aspectos são mais tranquilos que outros, mas em todos os aspectos. E é isso. Eu tô preparando um vídeo aqui que eu quero fazer para vocês, que eu tive essa inspiração ontem. Eu vou comentar com vocês sobre um hino, só que pena que eu não posso cantar, né, no YouTube, porque tem questões de direitos autorais e tudo mais. Só que eu vou falar sobre a letra desse hino. É um louvor bíblico, tá? É um louvor cristão, porque a gente sabe, né, que tem muita música gospel que tem nome de louvor, mas não é louvor. Mas é um louvor cristão mesmo, que eu canto desde a minha adolescência, desde a minha juventude, assim, mais novinha, né? Eu cantava muito esse louvor na igreja e nunca tinha meditado na profundidade do que o louvor me dizia, sabe? Do que o louvor estava dizendo a mim, que estava louvando a Deus, né? E as outras pessoas também que estavam ali compartilhando daquele momento, engrandecendo a Deus. E eu vou falar sobre esse louvor, né? Vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso. E outras questões, né? Outras coisas, fala sobre a palavra de Deus, mas eu tava querendo falar sobre esse louvor com vocês, sabe? Falar um pouquinho sobre esse louvor e conversar sobre a palavra de Deus e tudo mais, né? Eu vejo no YouTube algumas pessoas que fazem assim, vivendo o dia de uma cristã ou o dia de uma pessoa. E eu vejo elas, né, filmando todo dia, quando acorda e tal. Eu sei que é montado, né, apesar de passar muita verdade, algumas pessoas fazem de um jeito tão bom que parece que realmente é tudo, sabe, é daquele jeitinho ali mesmo que tá acontecendo. Só que eu sei que não é bem assim, né? Só que dá vontade de fazer vídeo assim. Só que, falar a verdade, não é desse jeito que funciona. Não tem esse facilitador. Porque
eu acordo horrível, primeiramente. E eu acordo às vezes com meus filhos em cima de mim, me acordando. Às vezes eu acordo, sei lá, com a cara toda amassada. Às vezes eu acordo sem vontade nenhuma de falar com ninguém no momento que eu acordei. E eu tenho tantas coisas pra fazer quando eu acabo de acordar que a última coisa que eu lembro é em gravar um vídeo, sinceramente. Aí, tipo, parece até que eu tinha que fazer uma coisa encenada pra eu fazer dar certo. E é isso. Eu acho que talvez algum dia no futuro eu consiga fazer um vídeo assim, mas eu acho que talvez não. É, né? E é isso. Eu acordo, geralmente, ultimamente tenho me sentido tão desorganizada no sentido, sabe? Às vezes eu quero gravar um vídeo, eu olho assim, nossa, eu tô feia, gente, eu tô feia. Como é que eu vou falar com as pessoas com essa cara? E eu fico assim, eu vou me arrumar primeiro pra depois eu gravar o vídeo. Aí meio que eu perco aquele momento, sabe? Aquele time de conversar com vocês e tal. Aí eu acabo não fazendo, acabo deixando pra lá e deixando pra outro momento e não falando sobre aquilo, não falando sobre aquele assunto. E às vezes a gente perde aquele momento, sabe? E na vida real não acontece isso. Às vezes você precisa falar alguma coisa, aí você tá diante das pessoas. E você vai e fala o que você tem que falar. Você não se preocupa nem tanto com a sua aparência. E aqui pela internet, pelo YouTube, a gente meio que pensa em tantos elementos que talvez façam a diferença na hora de você colocar um vídeo na internet, mas que não tinha que ser a nossa, vamos dizer, não tinha que ser o, sei lá, eu até esqueci a palavra, não tinha que ser a nosso foco principal, não tinha que estar nisso, sabe? Não tinha que ser algo que impediria que a gente falasse o que a gente precisa falar. E acaba sendo, entende? Acaba sendo um dos fatores importantes. Aí eu tô aqui querendo conversar com vocês, falar um pouquinho e tava me sentindo horrível. E é isso, juntei tudo. Então vou me arrumar enquanto eu falo com eles, então, já que é assim, já que eu preciso dar uma organizada para eu conseguir gravar esse vídeo. E eu pensei, por que não gravar me arrumando, sabe? Me arrumando. Aí o que eu vou fazer hoje? Vou arrumar a casa, vou organizar o meu dia, sabe? Eu tenho uma lista de tarefas para eu fazer hoje. Eu tenho essa lista de tarefas todos os dias. E não repare que a minha lista, ela é como eu, desorganizada, bagunçada. Eu tenho uma lista de tarefas do que eu vou fazer no meu dia. Ó, é meu caderninho do Stitch. O meu planner de organização. E olha só como é que tá a minha lista. Só para vocês verem, a minha lista tá desorganizada. Mas é isso aí. Eu tenho que fazer a minha lista. Eu tenho que cumprir a minha lista de tarefas. Já fiz algumas coisas que estão ali, mas não tudo. E depois eu vou no médico. Hoje à tarde eu vou no médico. Então, é isso, né? Eu sou assim. A realidade do que eu sou é isso. Eu sou meio bagunçada, bagunceira, meio desorganizada. Mas ao mesmo tempo eu sou muito franca, sou muito verdadeira, sou muito espontânea. E às vezes essa espontaneidade, ser verdadeira na internet, nas redes sociais, às vezes isso não dá tão certo, às vezes isso não é tão bem aceito, sabe? Não é tão bem visto como deveria ser, eu acho. Quando a gente vê alguma coisa que parece ser verdade, é tudo muito montado. Mas, né, é isso, é a vida, a gente tem que se adaptar ao mundo que a gente vive, né? Infelizmente não dá pra se ter tudo. Mas é isso, gente. Vou finalizar aqui e vou passar o dia. Quem sabe eu não consigo gravar hoje pra vocês aquele vídeo que eu tô falando sobre o louvor. Vou tentar fazer hoje. Agora não dá pra falar. E é isso. Tô terminando de me arrumar. Como eu falei, né, pra vocês. Agora não é tão cedo, mas ainda tá no começo do dia. Ficou até forte, né? Ainda tá no começo do dia. Isso daqui é um protetor labial que tem cor. Aí ele é pequenininho, depois eu vou ter que comprar mais.
Ele tem cor de malva. Ó, é pequenininho. Dá até pra colocar na bolsa. E dá uma corzinha, mas é bom que quando a gente pega sol, alguma coisa, não fica com a boca, com o lábio ressecado, né? E fica bonitinho, né? Mas é isso. Fiz a minha maquiagem mais ou menos, pelo menos ajudou o meu rosto a ficar menos manchado do que tava. Eu tô envelhecendo, daqui a alguns dias eu vou fazer 34 anos. E tô me sentindo super velha. Mas é isso, né? Faz parte da vida envelhecer. Isso é uma bênção de Deus, porque muitas pessoas, né, não têm a oportunidade de chegar em determinadas idades. E envelhecer é um privilégio, né? Viver é um privilégio. E ter a oportunidade de viver diante de Deus, viver debaixo das asas do nosso Senhor, é um privilégio maior ainda, né? Mesmo que na minha vida, vamos dizer, aparentemente, vamos dizer, na minha vida financeira, na minha vida profissional, eu não tenha talvez alcançado os lugares que eu gostaria. Lá na minha adolescência, eu imaginava, né, que hoje eu estaria, sei lá, teria conquistado uma carreira tal e teria, né, na minha conta bancária determinados valores, até mesmo para fazer a obra de Deus, né, com mais facilidade, poder investir nessas áreas, mas, né, isso não é o mais importante. Eu consegui ver Deus trabalhar na minha vida ao longo de toda a minha história. Muitos pontos baixos, mas pontos altos também. E a maior parte dos pontos baixos é porque eu mesma me coloquei em determinadas situações, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, me encontrou, me colocou no lugar que eu estou hoje, né, cuidando de mim, cuidando da minha família. Sou mãe, isso para mim é um presente de Deus, graças a Deus. Muitas mulheres tentam ser mãe e não conseguem, não são. E, né, é isso. Bola pra frente, rumo aos 34, 35, 50, quem sabe 80, 90, né? Privilégio de poucos. E chegar nessa idade com sanidade, com lucidez e com mobilidade no corpo vai ser uma bênção de Deus, né? E enquanto eu tenho tudo isso, vou aproveitar, vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu vou viver, né? E é isso, né? No mais, buscar o reino de Deus, né, em primeiro lugar, e a sua justiça, né? Que a justiça é o próprio Deus, né? Deus é a justiça, Deus é a verdade, Deus é a palavra, né? Jesus Cristo. E as demais coisas, todas as outras coisas que às vezes são necessárias para nós, ou a gente acha que são, Deus vai acrescentar de acordo com a vontade e o querer dele, né? E aquilo que ele não acrescentar não era essencial para a nossa vida, não era aquilo que ia nos ajudar a ter uma vida boa diante de Deus, espiritualmente falando. E a gente tem que ter aquela satisfação de o que a gente tem é bom, sabe? Ser feliz com o que Deus já nos dá. Ser feliz em todos os cenários. No muito, né? Em nome de Jesus, quem sabe? E no pouco também, né? E no muito, às vezes você, dentro da mesma vida que você está vivendo, você tem muito e pouco. Em algumas áreas na sua vida, às vezes você tem super realização. E às vezes em outras, nem tanto. Mas é isso. Seja feliz no muito e no pouco, né? E essa felicidade não está naquilo que você conquistou. Nem em você mesmo. Está em Deus. Está em Deus e está em você olhar para Deus. Né? E você enxergar que Deus é tudo que você precisa e Ele sempre foi tudo que você precisou. É isso, gente. Fique com Deus. Deixa o like no vídeo aí. Eu sei que eu fiz um vídeo sem mostrar as Bíblias, só fazendo maquiagem. Mas é isso. Eu conversei com vocês sobre a Bíblia, mas de um jeito diferente, né, sabe? Quis trazer vocês um pouquinho mais para a minha realidade. Só para não ficar só nas minhas palavras, eu vou mostrar a minha Bíblia. Ela tá aqui, ela sempre me acompanha. Eu tenho outras Bíblias, mas a Bíblia que eu mais uso é essa daqui. E uma outra aqui que eu gosto muito também de colocar as coisas que eu escrevo, louvores, estudos e também orações, sabe? Desabafo. Essa minha Bíblia aqui, eu gosto muito dela, gosto muito de usar ela. Essas duas são minhas favoritinhas e as outras eu utilizo, mas essas duas aqui são as que eu mais tenho utilizado e tal. E é isso, gente. Fique com Deus e até o próximo vídeo.